Alô, Lucas. Bom, gente, bom dia. Estamos começando o primeiro debate da Mostra Ibero-Americana de Longas, com o filme Gravidade, do Elton. Nós estamos gravando esse debate para o intuito de se iniciar, só para avisar vocês. Eu sou o Arthur Gadeira, sou crítico de cinema aqui do Ceará, e estou recebendo a equipe do Gravidade, Léo Tabosa, que é o diretor, Arthur Leite, roteirista e produtor, é isso? Bárbara, produtora, Clarice, atriz, Ermila, Dani Barbosa e Beto Cariri, que é da fotografia e da montagem. Então, eu queria começar essa conversa com você, Léo, porque quando eu soube que o seu filme ia passar, nossa, como é que será o primeiro longa-metragem do Léo? E eu acho que você me surpreendeu e surpreendeu a muitas pessoas que acompanham a sua carreira, porque é um filme muito diferente do que você imaginava que seria um longa seu, né? Mas tem ali no meio, você percebe algumas referências suas dentro daquela história. Então eu queria começar te perguntando como é que surgiu essa história, por que essa foi a sua primeira história de longa-metragem e como é que ela é envolvida, né? Eu pego o ponto, qualquer coisa. Bom dia a todos e todas. Gravidade surge a partir de uma peça de teatro. Surge em 2015, uma peça que eu escrevi, e a gente pensou em roteirizar a partir de 2017, junto com o Arthur, né? E é uma peça, é uma história que eu não vejo tão diferente dos meus curtas, porque é uma história que ela trabalha as estruturas familiares. E eu venho trabalhando esses meus curtas, isso desde Nova York ao meu último curta, Cavalo Marinho. Eu tenho essa investigação, não é, sobre esse peso invisível, né, das estruturas familiares que impõem sobre os corpos, principalmente os corpos dissidentes. Então, eu acho que a gente inova aí, flertar um pouco com o fantástico, né, com o thriller, não é? Mas é um filme que eu trago referência dos meus curtas, das minhas vivências, das minhas memórias, e é isso. E puxando já a conversa para o elenco, Dani, queria começar com você. Sim, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando que, eu vendo o filme, quando você aparece, parece que é a personagem mais sã, parece que ela é a única que está real, né? E elas estão meio assim, um delírio, e você é a pessoa real que chega na casa. Depois se confirma que também você está no delírio, né? Mas eu queria te perguntar isso, assim, sobre essa personagem que está sempre com medo, sempre com dúvida, mas também ela é meio que uma certeza no meio daquelas aflições daquela casa, né? Como é que foi para você construir essa personagem com o Léo? Como é que foi essa construção misteriosa da sua personagem? Bom dia, minha gente. A personagem mais sã foi ótima. Eu acho que a única insanidade dela foi ir naquela casa naquele momento. Ela escolheu como infernal. Se ela queria matar alguém, ela poderia ter ido mais cedo. Enfim, a Lara, ela partiu de um lugar inusitado para mim, no meu fazer enquanto atriz, né? E que é um fazer ainda muito inicial, eu estou aprendendo muito, e quando Lara chegou e ela vinha com essa força, nós entendemos que ela tinha que ser uma presença, e aí é onde entra essa sanidade, né? Mas ela também não podia entregar tudo de cara, não podia chegar deixando claro qual o propósito dela, e isso já vinha na escrita mesmo, nas linhas mais claras do roteiro. Construir, eu confesso que foi um processo difícil, só que mais difícil para mim foi quando eu me dei conta que eu, enquanto atriz, eu estava diante de pessoas que eu já admirava muito. E eu digo e vou dizer isso sempre, assim, eu me sentia meio que o corpo ali, mas a minha alma estava na loucura da Nina, assim, eu estava me vendo diante de grandes atrizes que, para mim, estão num Olimpo feminino. Então eu dizia, caraca, será que eu mereço?
E eu tinha que trabalhar o meu psicológico para que essa emoção de estar diante de Clarice, de Hermila, de Marcélia, que veio da Paraíba como eu, e uma pessoa que eu ouço falar desde muito criança, e a própria Helene Inês, né, nesse lugar metafísico e metalinguístico, eu digo, será que eu mereço? E eu tive que trabalhar para não deixar que esses pensamentos intrusivos do bem me atrapalhassem na construção da Lara, mas ela vem com muita força. Quando a gente começa a ler o roteiro, ela vem como uma sombra, né? Mas uma sombra que traz uns pontos de luz, né? E eu acho que eu fui nesse lugar de deixar que ela fosse se mostrando à medida que ela fosse avançando nessa história. E aprendendo muito nesse lugar, aprendendo, fazendo, né? Eu via alguns momentos de Clarice com a Hermila e eu ficava ali atrás, e, poxa, que aula de graça esse povo está me dando, ainda bem que elas não sabem. Bom, puxando agora para a Hermila, eu acho que quando a Dani aparece, ela aparece a Maissa no começo, você é o contraponto, né? Eu acho que o roteiro começa com você sendo esse personagem que está vendo uma coisa que ninguém está vendo e tal, tem esse lugar da paranoia que super a ver com o mundo de hoje, né? Assim, da conspiração e tal. E eu acho que eu queria te perguntar sobre a construção do tom da tua personagem, porque flerta ali com a caricatura do que é essa personagem paranoica, né? Mas ela é muito gráfica, ela é muito séria, então assim, tem um tom de humor também, a gente ri um pouco também com o teu personagem. Como é que foi equilibrar todas essas coisas, né? Assim, a construção. Parei um pouco para pensar, porque a primeira impressão que eu tinha quando eu li o roteiro era que a Nina era a pessoa mais sã que existia na história. A única que estava vendo que ninguém estava vendo. E quando eu vi o filme, eu vi que a mais louca tem ela. E sinceramente foi uma surpresa, porque a gente fez o filme e resolveu o filme também no fazer, né? Foi um processo de criação. O filme foi virando outra coisa antes do roteiro, né? E aí, vendo o filme ontem, eu já vi outro filme, é outra coisa. Então, quando você fala o que aconteceu com a Nina, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que essa parceria com o Léo que a gente tem há 3 trabalhos me faz me sentir muita vontade. E é engraçado porque às vezes tem um corpo na Nina que eu vi ontem que eu não pensei em fazer aquele corpo veio. Aquela personagem veio assim, veio muito da intuição. Acho que meu trabalho é muito, muito intuitivo. E quando eu vejo isso acontecer, eu fico surpresa, de verdade, assim. Então, eu acho que talvez o que pode ter acontecido de alguma forma nessa direção e como ela está, como a Nina se mostrou, a nossa parceria, a liberdade que eu tinha de estar ali fazendo o meu trabalho e Léo orientando e dividindo isso com Clarice, Marcélia e toda a energia, a atmosfera daquele filme, traz aquele lugar também, né? E foi muito gostoso experimentar o fantástico, o thriller, que foi a primeira vez que eu atuo com esse tipo de linguagem. Eu me diverti bastante. Eu acho que eu me diverti, foi isso. Foi isso que deu. Clarice, apesar da personagem da Hermila ser a que traz um conflito para o filme, a minha sensação desde que você aparece é que a sua personagem ela é o centro gravitacional, né? E essas mulheres estão ao redor dessa sua aflição, desse seu rancor. Você não entende, aí o filme revela no final. Só que por boa parte do filme você esconde a razão desse rancor, dessa briga com essa filha. Então como é que foi para você construir esse personagem com tanto segredo, né? Mesmo com tanto segredo, mas a gente quer saber respondendo. Por que ela é tão assim, né? Olha, o segredo foi fazer esse personagem. Porque eu tive muito problema de compreensão do texto. Como ela disse, é um texto que foi construído durante o processo de trabalho, né? Mas eu tinha uma fé cega no Léo, e eu acho que a amizade que nós 4 tivemos influenciou demais para que a gente conseguisse
construir uma personagem. A minha personagem, a Cídia, só ontem eu percebi que ela se chama Cídia. Só para vocês imaginarem, grave a minha lucidez. Mas como diz a Amy Winehouse, o amor é um jogo de perdedores, né? Então essa mulher é uma mulher sofrida e lidar com a vida dela, com tudo que aconteceu na vida dela, não é para qualquer um. Então, eu não tinha... Ou eu confiava no Léo e no Arthur, ou eu não faria. Porque eu tive sérios problemas de compreensão daquela história. E ontem, assistindo o filme, tanta coisa caiu na minha cabeça, sabe? Foi assim, emocionante para mim ver alguns resultados que a gente conseguiu no filme, numa edição maravilhosa, que, aliás, a luz de Pérez é uma coisa incrível também, e a presença de Bárbara, que tantas vezes esteve no set e nos deu a maior força. Então foi assim, eu acho que o resultado desse filme, independente da beleza da direção, do texto, se deve muito a essa união, porque todos nós, exceto os escritores aí, né, estávamos no verdadeiro limbo. O que é isso? O que vai dar isso? Eu estou falando com você de estou aqui falando em nome de todo mundo, então, mas enfim, foi o que aconteceu desde o meu primeiro contato com o filme. E depois tem essa coisa da intuição, né? Eu acho que o ator trabalha grande parte do seu trabalho de uma maneira intuitiva, principalmente nesse tipo de trabalho que eu nunca tinha passado por. Portanto, você citou o Petros, queria já te perguntar, Petros, você é montador e também fotógrafo do filme, né? E na estética do filme, você vê que é um filme que tem você ali, né? Me lembra a casa ilhada da Praia do Fim do Mundo, ou então a casa que é o inferno da Clarice, ou alguma coisa sobre nós dois, né? Só que você vê que é uma construção junto com a fábula do Léo. Então, e é um filme muito noturno, né? Tem hora que você vira o puro símbolo, né? Quando tá aquelas mulheres com as velas andando no escuro, às vezes tem uma casa, às vezes não tem. Então, como é que é para você construir essa fábula com o Léo e com o Arthur, né? Que escreveram assim, dar você, mas trazer eles também, né? Bom dia. Eu acho que é isso. O grande desafio do filme foi esse, desde o começo. A gente já tem uma parceria com o Léo, com o Arthur também, há um bom tempo, né? Fotografei dois curtas do Léo, 3, na verdade. Né? A gente já tem uma certa parceria, intimidade, e eu fui vendo como eu ia trazer todo esse mundo, né? Quase apocalíptico, e de muita alegoria para dentro da fotografia, né? Como iluminar essas pessoas na noite, que era sempre um desafio técnico também. Tinha muita marcação de mise-en-scène, que não podia sair das marcas, que podia se você me permite, uma sensação de fragilidade, de compreender aquela luz. Né? Não, tá bom. De compreender aquela luz, que é uma coisa, tudo nos afeta no set. Por mais que você esteja concentrada, eu, pelo menos, eu estou conversando com vocês, eu sei que todo mundo está fazendo ao redor. É a mesma coisa no set. E eu, várias vezes, me perdi dentro da compreensão da coisa, que uma hora nós estávamos iluminados, de repente estava tudo preto. E, enfim, só para dizer que como as coisas que acontecem num set interferem no seu processo de criação, desculpa. Não, é isso. É uma iluminação muito complexa, com muita coisa para administrar, pouco tempo para fazer, na verdade, né? Com muita HMI, muita luz entrando pelas janelas, e tinha que dar conta de todo o universo fantástico, né? E foi uma aventura fazer esse filme, assim, basicamente, né? Uma aventura porque é um filme, ele propõe coisas muito interessantes e ousadas também, sabe? Em termos de luz, a gente trabalhando com muito haze light, fumaça, enfim, isso num tempo curto, né? Para fazer um filme de B.O., né? E para administrar essas atrizes, assim, transitando nessa sombra e luz,
E eu me senti realmente desafiado, assim, mas foi um prazer muito grande. Lógico que eu trago um pouco do que eu penso sobre cinema, sobre mise-en-scène, fotografia. A gente discutiu muito com o Léo, com o Arthur, né, nas leituras de roteiro. E eu estava vendo como organizar isso daí. Eu acho que a montagem foi a mesma coisa. A gente montei no filme junto com o Léo e para administrar os tempos desse filme, até que momento ele criar as tensões ou não, e mantendo uma certa organização na história, né? Porque tem muita alegoria nesse filme, né? Muita alegoria mesmo. Para mim, assim, é um universo que eu gosto realmente e me sinto super à vontade de trabalhar, né? Mas foi um desafio muito grande. Agora foi bom ter visto o filme ontem, foi a primeira vez que eu vi na tela grande, porque ele tem uma beleza muito interessante, sabe? Essas coisas da fenda, dessas luzes entrando sabe? É uma alegoria que eu acho bem bacana, assim. E foi um prazer, assim, estar com essas atrizes maravilhosas e vendo, e o Léo trabalhando também, a Bárbara bem produzindo, e todo mundo junto, pensando assim, tentando, né, olhar na mesma direção, né? É muito interessante fazer. Você falou da exibição de ontem, o som é uma coisa... Não, é impressionante, né? De volta, assim. O filme trabalha nessa chave do thriller, né? Suspense, e tem toda uma atmosfera imersiva, né? Para você entrar, a partir do momento que a luz cai, né? E aí vira a chave do filme, né? Vira outro filme. Né? É todo um trabalho de som de imersão, né? De criar um outro universo que vem de fora para dentro, né? E o filme também tem essa característica do teatro também, né? Mas é um palco, aquilo é um palco para contar a história daquelas mulheres. Também existem interpretações intensas e tem essa chave que você falou também dessas, né? Os momentos de interpretações sempre mais altas, mais baixas, a gente tentando equilibrar isso junto com a história, enfim, é muita coisa para administrar, né? Eu achei bem interessante assim, ontem na tela grande, quando eu vi o filme. Eu já vou passar o microfone, só uma curiosidade. Eu era a única paulista branca, uma coisa pálida, no meio de pessoas com uma energia que essa parte do Brasil tem invejável, de beleza, de sensualidade, de tudo que percorre esse povo do Nordeste, que eu tenho uma maior admiração. Então, eu não tinha um ser humano lá que eu conhecesse. Nada, não tinha ninguém, não conhecia absolutamente ninguém. Mas tem uma pessoa perdida no filme. Muito bom. Bárbara, eu queria te perguntar, o Léo comentou ontem que 80%, cerca de 80% da equipe era cearense, né? E você como produtora, como é que foi esse casamento de Ceará-Pernambuco? Como é que nasceu esse grande? Bom dia. É uma parceria de sucesso, porque é isso, assim, o Léo, ele é um realizador pernambucano que tem uma relação muito forte com o Ceará, porque os curtas dele, né, uma grande parte dos filmes ele fez aqui no Ceará, e antes de qualquer coisa nós somos amigos, e eu acho que é uma camada importante nessa decisão, assim, quando a gente leu o filme, né, a gente pegou o projeto e a gente leu, eu lembro claramente, assim, do Léo falando, vamos filmar no Recife. Aí eu falei, não, vamos fazer o Recife em Fortaleza, traz o Recife do Ceará, porque grande parte dos técnicos são daqui, então não fazia muito sentido a gente se deslocar, né? Fazia muito mais sentido somar essas outras pessoas que iam vir, né? O Marquinhos Freire, que é o visagista do filme, que é pernambucano, o técnico de som direto, que é o Guma, Hermila, que veio também do Recife. Então fazia mais sentido trazer as pessoas do Pernambuco para cá, ou de outros estados, como o caso da Dani e da Clarice, para viabilizar o filme aqui. E fazer um desenho de produção que a gente realmente conseguisse executar o filme com recursos que a gente tinha. Acho que a minha grande preocupação era essa, sempre, semanalmente, fazer um filme. Temos que filmar, montar, finalizar com esse recurso. Sempre que o filme ia mudando ali, né, porque era isso, haviam vários ensaios e a partir das
provocações que iam surgindo do próprio elenco, as coisas iam tomando determinados rumos. E, bom, no cinema, mudança é dinheiro, né? Então eu ficava a todo instante, assim, me entendendo tudo que estava acontecendo, para que tudo fosse feito e viabilizado, sem perder qualidade. Porque era isso, assim, eu acho que o set de gravidade, essa tensão que tem no filme, ela também teve na realização. Muito saudável, que é isso, somos todos amigos, já viemos de outros trabalhos, tirando a Clarice que chegou de paraquedas com a gente, mas foi muito bem recebida. Todo mundo já se conhece, então a gente se questionava muito, se provocava muito para tentar chegar em outro lugar com o filme. Acho que, né, nossa discussão sempre era melhorar. Essa sequência ela tem que ser melhor. A próxima tem que ser melhor. E a gente ficava discutindo entre a gente, elenco, a gente fazia muita reunião. Eu lembro demais da Hermila chegar e falar: Léo, por favor, vem cá. Assim, logo no começo do dia, ela comia e vinha. Aí Clarice, Arthur. Aí eu vou depois. Então, assim, era todo momento a gente conversando e discutindo e tentando, né, trabalhar para que as cenas ficassem potentes, para que a história ficasse forte. E a gente da produção nesse sentido, administrando tudo, sempre para não perder, sabe? Para não perder e a gente ter qualidade. Eu fiquei também muito feliz com a exibição de ontem, porque eu vi qualidade, eu vi primor, eu vi dedicação, eu vi desejo de cinema. Isso me encanta muito, assim. Quando eu faço os filmes, quando a gente vai para um projeto que não é exatamente um projeto nosso, no sentido de ver, né, de escrever, de acompanhar, como muitas vezes eu faço com o Petros, desde o primeiro argumento eu participo. Quando a gente, né, recebe projetos, eu acho que o que me faz querer fazer parte é isso, é desejo de cinema, é me arriscar. E acho que o filme do Léo tinha isso, assim. Eu lembro quando eu conversei com a Clarice, que eu mandei o roteiro, aí eu falei: Clarice, vamos fazer, vai ser assim, vai ser assado. Ela falou: eu não estou entendendo direito, mas eu quero. Eu tenho um negócio aí que me interessa, enquanto cinema, enquanto desejo, tem uma coisa diferente. Eu quero falar com o Léo, eu quero me dedicar, eu quero entender mais. Porque o roteiro do Gravidade era isso, ele envolvia você. Você lia e você ficava querendo entrar naquela história. É isso. Bom, Arthur, queria que você comentasse um pouco sobre as duas parcerias, que é a parceria com a Bárbara na produção e com o Léo na criação. Como é que você está nesse meio campo, assim? Foi um efeito sanfona. Eu tinha que ficar me dividindo o tempo todo de um lado para o outro, mas como o Bárbara e o Léo já falaram, a gente tem, antes de qualquer coisa, uma relação de proximidade, de amizade há muito tempo. Então eu já trabalhei muito tempo com o Léo. Acho que fizemos 7 de todos os filmes juntos, 7 dos 8 filmes do Léo trabalhando em 7 juntos. Bárbara também é uma grande amiga e já produziu diversos trabalhos meus, assim como o Petro, essa parceria com o Dani. De fato, era a primeira vez trabalhando apenas com a Clarice, com todo mundo a gente já tinha trabalhado bastante. Mas foi uma relação, obviamente, realizar cinematográfico não exclui o risco que a gente pretendia com o projeto, obviamente, não exclui uma série de dificuldades que foram sendo trazidas de forma muito cristalina. E eu acho que o Léo conduziu o set de uma maneira muito precisa nesse sentido, porque quando existia alguma dificuldade, esse momento de diálogo era muito aberto. É assim que a gente vem trabalhando constantemente nas nossas produções. Então, acho que foi fundamental para esse processo. Sem dúvida, foi um processo difícil de imersão. O roteiro, ele, de fato, ele nasceu de uma peça do Léo, que foi escrita há muito tempo e nunca foi montada, né? E quando a gente estava pensando lá atrás, mesmo lá depois de 2015, 2016, eu acho que depois, antes de Nova York, a gente ficava, foi no set de Nova York com a Hermila, a gente meio que decidiu bater o martelo. O Léo tinha 3 opções, assim, pensando já no longa, não sei o quê, e a gente chegou à conclusão do Gravidade. Desde então a gente veio trabalhando nesse processo. O Gravidade, ele, de fato, ele tem essas 4 mulheres muito fortes de uma forma quase caricatural, que é desse verniz patriarcal e homofóbico e machista que tem que resistir a gerações e gerações e gerações, né, desde a colonização. E a gente tenta trazer, nesse efeito, tem um pouco de risco, tem um pouco da graça, mas é para mostrar um pouco do trauma que, de fato, foi perpassado, foi sentido principalmente pela personagem da Cid, que, de fato, é o pivô gravitacional da história. Assim, né, a partir dela, todas essas demandas, essas cobranças, elas vão surgindo.
Perdão, não falei da produção. Foi difícil conciliar. Eu confesso que seria mais fácil. Não conciliar, não contigo, mas as duas funções, porque exigia de assim, era muito. Posso fazer uma dele? Muita exigência. É porque, como o Arthur também roteirizou junto com o Léo, eu tensionava, como eu disse, e perguntava a ele, mas você é produtor ou você é autor? Você sabe o orçamento? Você quer isso ou você... Então a gente ficava sempre nesse jogo, né, Arthur? De fazer novas sequências, de pensar possibilidades para o filme, e eu sempre trazendo Arthur à terra e lembrando a ele que ele também era produtor e que ele tinha absoluta noção do tamanho do filme que a gente estava fazendo. O meu roteiro, o rascunho original virou uma página texto e outra página as contas que eu ia calculando, você estava fazendo. Se tivermos perguntas na plateia, só me sinalizar. Ah, sim. Agora? Não. Oi. Bom dia, Luiz Carlos Merten. Léo, escuta, porque o filme, ele é, como o Pérez falou, ele é muito rico em alegorias, né? E a própria estrutura que tu colocaste, que tu criaste para esse filme, digamos, essa ficção científica, metalinguística, que de repente vira, eu acho que é um desafio para a gente, enquanto espectador. Quando, num determinado momento, a Dani entra naquele palco e é o palco, é o cinema onde a gente está. E o que aconteceu? Agora virou uma metalinguagem, esse tipo de coisa. É um desafio para mim, como espectador, e espero que tenha sido para as outras pessoas também, porque esse desafio é que fala a complexidade do filme. Mas tem dois aspectos que foram realmente mais até do que os personagens, as mulheres, etc. e tal, as atrizes maravilhosas, que tem dois aspectos do filme. A casa. A casa é o personagem essencial desse filme, né? Uma casa viscontiana, decadente, e eu fiquei absolutamente fascinado por aquela casa, logo na primeira cena, porque é uma casa que revela a decadência, mas ao mesmo tempo uma coisa que já foi grandiosa, né? O decor daquela sala é uma coisa impressionante. O Visconti teria aprovado uma direção de arte todos aqueles detalhes, é uma coisa impressionante. E o Bosch, né? Porque, de repente, né, eu imagino como que eu vi o Bosch dentro da narrativa do teu filme, mas eu queria que tu falasse dessas duas coisas. A casa, a rachadura, é o mundo todo que está, né? Rachando, né? Naquela tela. E porque justamente esse artista tão alegórico e tão essencial no momento da arte europeia. O Jardim das Delícias Terrenas, não é? Do Bosch, ele tem isso, né? A criação do mundo, não é? Que mostra o paraíso e mostra o inferno naquela obra, não é? Então a gente traz essa relação com o filme, com o que está ruindo, a estrutura familiar, aquela casa que representa toda a estrutura daquela família que vem atravessando décadas, não é? de preconceitos, de um patriarcado, não é? E a casa começa a ruir. E aquela fenda mágica que abre, não é? Que dá passagem, quando a Lara, um personagem historicamente é a margem da sociedade, não é? O personagem da Lara. Então a gente mostra aí que o mundo que sempre rejeitou as minorias, rejeitou os corpos dissidentes, agora ele se abre para a geração de um novo tempo, não é? De uma nova era. Ela entra pelaquela fenda e sai do cinema. Um útero, ali significa um útero, uma criação, onde se gera vida, onde se gera arte, não é? Aquela sala de cinema imponente, como a São Luís, né?
cinema histórico. Lá ele encontra uma deusa que assume um papel de uma roteirista ali, que ela observa, mas ela não interfere. E quem vai interferir na história, a gente também traz muita referência a uma obra teológica, Cosmos, Cosmo e o Mundo que Virá, da Norman, não é? Que ela mostra que a criação ela surge a partir do caos, a partir do abismo, a partir do nada. Então aquele caos que virou a sociedade, virou aquela estrutura familiar, onde Cídia, não é? Aquela personagem que realmente está, que é uma das outras estão em órbita, não é? Estão de forma gravitacional ao redor de Cídia, não é? Então dentro daquela estrutura. E meu que perdi agora. Então ela está lá, aquela deusa dentro daquele cinema, e ela tá lá, recebe a Lara, e a Lara é a que pode mudar, é que pode reordenar esse caos que virou essa família, virou esse mundo, porque o mundo está acabando ali naquela estrutura familiar, dentro daquela casa. É o fim de segredos, é uma reconciliação, é o fim de frustrações daquela família. E traz aquele parto final, não é? Que, de forma alegórica, mostrando que essa retomada, não é? Essa reorganização vai vir a partir de um corpo que foi historicamente excluído, vem das minorias, que o mundo está renascendo ali, não de profetas que estão anunciando ali, mas renascendo a partir de um corpo historicamente rejeitado, historicamente excluído, não é? E quando a gravidade cessa, é uma forma de mostrar que essa força que sempre prendeu a gente ao chão, não é? Do preconceito, do racismo, da transfobia, da homofobia, da misoginia, ela vai cessar, ela vai acabar. Então é um anúncio de um novo tempo, não é? De um novo mundo. Mas eu queria também que Arthur complementasse, já que ele também escreveu juntamente comigo. Essa casa também foi passando por muitas transformações ao longo das várias versões do roteiro. Inicialmente, inclusive, era um apartamento. Era um apartamento no alto desse super prédio na beira-mar, em que aos poucos ele ia sendo invadido por uma sociedade, ali, um agente social que queria depor aquelas mulheres quanto espaço de poder que elas ocupavam. Tudo era uma camada mais que existia nesse filme. Como o filme foi se transformando, e aí esse apartamento foi virando uma preocupação, aí chegamos à conclusão de que então vamos fazer uma casa, uma mansão. E imediatamente a gente discutiu essa casa, que ela de fato teria um status de personagem junto com as atrizes, porque era fundamental para a compreensão. Essa casa ela entra no espaço suspenso, aquela fissura, na verdade, ela é exatamente o agente da fissura com o tempo suspenso. E tem uma forte inspiração da casa com aquelas mulheres do Grey Gardens, dos Irmãos Meios. Inclusive é uma referência para a personagem da Mila, da Nina. E aquela casa com a decadência imposta por uma sociedade que elas próprias possivelmente não se percebiam naquele espaço. Tem uma coisa de tentar tirar um pouco, inclusive com uma certa graça que a gente tenta fazer, mas de tentar tirar o lustre desse verniz autocrático dessas camadas e estratos da sociedade que tem muito mais poder financeiro, mas a partir da perspectiva da decadência, que é onde vem esse link com Grey Gardens. Porque essas mulheres, apesar de terem sido abusadas as suas vidas inteiras por outros homens, não sei o quê, elas acabam reagindo de uma maneira que também vão perpetuando, sem perceber ou percebendo, na verdade, né, essas mesmas falhas. Então o filme ele joga com isso. A arte realmente é brilhante do filme, é do Sérgio Silveira, ele não pôde estar aqui, ele está filmando na Bahia um outro filme. E me toca muito a referência a Visconti, é um diretor que eu gosto muito. Eu queria fazer uma perguntinha para o Petro, uma coisa, porque essa semana eu assisti, eu revi em São Paulo a praia do fim do mundo. E cara, é interessante porque lá tu tem uma outra casa
que está sendo destruída pelo tempo, pela erosão. Mas lá é uma casa modernista, ao contrário dessa, que é uma casa bem tradicional, né? E é uma casa despida, quase não tem nada dentro daquela casa. Então, e tu fica em preto e branco lá, em preto e branco, suntuoso, com uma iluminação, que é uma coisa que não tem um olho para a beleza, né? É uma coisa tua, né? É impressionante isso. E assim, filmar em preto e branco, como naquele filme, e usar por aqui, mas em ambos os casos, a luz é o fundamental. Sim. Né? Então, tu pode falar um pouquinho sobre isso? Pois são dois desafios totalmente diferentes, né? Porque no caso da Praia do Fim do Mundo, tinha essa coisa do PIB, eu trabalhava muito luz e sombra, né? E tinha essa paleta de cinza, mas, por incrível que pareça, é muito belo, mas é muito mais fácil para mim, como fotógrafo, fazer aquilo ali. Porque os desafios do Gravidade eram inúmeros. Que a gente queria fazer, assim, pensei, até falei que não, eu tinha uma paleta de cor riquíssima, tinha essa coisa de diversas atrizes de escuro, sabe? Então os desafios foram bem maiores, né? Mas tem essa coisa da casa também, que realmente eu acho que é um personagem do filme, e como retratar essas mulheres nessa casa, né? Nessa decadência, né? O filme fala muito disso, né? De uma decadência, assim. Então foi um trabalho de como articular esses personagens ali naquele espaço. E a gente, outra coisa, optou por fazer um filme scope dentro de uma casa, que é arriscadíssimo, não é o indicado, né? Mas eu achei que, conversando com a gente, que seria a jogada correta do filme. Mas foi um exercício muito grande de imaginação, assim, de fabulação na hora de fazer a luz. Ele também tem essa coisa da luz, né? Assim, luzes entre sombras profundas e luzes que explodem, né? Ali nas personagens, que de alguma forma abrem outra dimensão. Mas foi um trabalho cansativo, né? Porque o set exigia isso, mas foi muito bom poder arriscar, principalmente nessa linguagem que eu não tinha feito ainda, de um filme que flertar diretamente com um fantástico, já tinha feito, mas é uma ficção científica. Para mim foi novo aquilo ali, porque tem essa coisa da ficção, assim. Né? Mas olha, tem uma coisa a respeito, desculpa, eu acho que estou falando muito, porque o universo da criação das personagens, né? O que acontece conosco perante tudo isso, né? Ontem, pela primeira vez, eu vi e fiz um paralelo entre o desenho no quarto da Nina, que é o mesmo a rachadura, e ela aparece duas vezes assim, tipo passando. Se a pessoa não prestou atenção ali, perdeu uma similaridade, né, das duas coisas. E um detalhe, Pedro, que você não sabe, mas a pessoa do figurino, elas se encantavam com a minha roupa, a roupa da personagem, que brilhava muito, né? Quando eu fui fazer a cena que ela narra tudo que ela passou, que ela sofreu quando era moça, a luz está bastante escura. E aí o que passou na minha cabeça, senhor diretor, senhores diretores, é que eu pensei assim, eu sei que esse vestido está brilhando. E eu estou falando uma coisa trágica. Isso me ajudou demais, coisas que ninguém percebe, né? O que te emocionou no determinado momento. E eu tinha aquele texto para dar, e eu lembrava dela dizendo, a sua roupa brilha muito, a sua roupa brilha muito. Então, essa coisa díspare entre o que estava acontecendo com a gente e aquela estética, aquela luz que ressaltava várias coisas. Né? Então, dentro desse universo, eu me lembro que quando eu li o roteiro, eu continuei sem entender. E o Léo fez a gentileza de ir até a minha casa e conversar. Eu falei, o que eu vou falar para o diretor? Eu sabia que era bom, mas eu não conseguia verbalizar. E ele sentou assim, na mesa à minha frente, eu falei para ele, ele perguntou, eu falei assim, me diga você, o que você acha? Porque eu falei, é o único ponto que eu vou ter de partida para falar alguma coisa, porque eu não sabia por onde começar. Aí vem Marcos Freire, se desloca do Rio de Janeiro, foi lá para perguntar como eu tinha imaginado
Eu fiz a mesma coisa. Me diga o que você acha. Entendeu? Porque foi um breu tão grande, mas, voltando ao exercício da atriz, como isso acabou nos ajudando, né? Quantas vezes a gente parou para conversar sobre isso? Passar a pergunta aqui. Jeremy, eu sou Emília Silveira, sou diretora e parabéns a vocês. Muito interessante isso que você falou, Clarissa. Você fala do brilho e da escuridão e, na verdade, o filme, de alguma maneira, se resume a isso, a luz e a sombra, né? Os personagens estão na sombra e a luz que chega para modificar alguma coisa, de maneira como eu vejo. Agora, a gente está falando, achei lindo, Merten, você fazer a ligação com o Visconti ali daquele cenário. Nossa, mas só o Merten, né? Impressionante, muito bacana. Agora, Petros, eu tinha uma pergunta para você, porque a gente fala muito de arte, eu queria falar de técnica. Eu achei maravilhosa a luz, meus parabéns. E eu queria saber o seguinte, como é que vocês fizeram? Vocês decuparam as cenas da luz, gravaram tudo separado? E aí, como você iluminou aquilo? Tecnicamente, como é que vocês estruturaram aquele? Porque o que é interessante é que a luz e a sombra no filme, elas, de certa maneira, traduzem o que é o filme. Como o teu vestido, como... É o tempo todo esse contraste, né? Eu disse, teve uma conversa muito longa com o Léo, nos desafios que seriam fazer esse filme. Eu lembro das minhas preocupações, Léo, escuro, enfim. Tinha essa coisa que o Arthur falou da cobertura, que tinha que filmar na cobertura, mas eu sabia que seria inviável a gente fazer a luz da lua, né? Essa luz mais azulada, porque não teria muito de 20, tinha que dar um guindaste, enfim. Seria totalmente inviável. Aí a gente já optou para essa coisa da casa também. Mas assim, os desafios foram inúmeros, porque na verdade eu fiz uma pré-produção antes de eu chegar, de 2 semanas, fazendo teste de luz. Na casa. Sabe, pedia peça de figurino, botava num assistente, via a luz passando, como é que o elenco ia sobreviver nessa luz, ainda tinha esse problema. Tinha um problema muito grande também de, como eu tenho a mania de filmar com o diafragma totalmente aberto, realmente eu gosto mesmo, então a profundidade de campo era bem reduzida, então qualquer passo a mais, a menos, complicava, até a Larissa, desculpa, até alguns momentos eu fui tirando, rigoroso com isso, mas é porque precisava realmente. Então foi isso, foram inúmeros testes, foi 2 semanas de teste de luz para chegar nesse resultado, porque era isso, que tinha pouca luz, e alguns momentos de luz intensa, certo? E isso junto com vela, o pessoal andando com vela, eu não sei, tu tá entendendo essa quantidade de fonte de luz e jogo para administrar, eu acho que já vou até dar pra Bárbara. Quando terminou esse filme, assim, veio assim, 1 ano, assim, durante 1 mês, porque foi exaustivo, realmente foi exaustivo. Por isso que eu falei, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque tudo o que a gente estava pensando em torno da luz do filme está lá. E a montagem, né? Sim, você que montou, né? Foi, o Léo chamou para organizar esse sonho, essa alegoria. Não, e eu volto a dizer, o processo de atriz, né? A gente lidando... Vocês estão me ouvindo? É porque você lidar também com essa luz, que regra geral você entende um pouco da luz, né? Que está recebendo, você se coloca, você facilita para o iluminador, né? Para o criador. E lá não tinha como facilitar, não tinha, era uma incompreensão de tudo. Eu acho que nunca a gente trabalhou tanto com o emocional mesmo, né? Com o que inspirava a gente, porque entender da luz era quase impossível, era uma coisa incógnita. Então, ou você mergulhava e se entregava ao processo, ou então ia ficar de fora total, se tentar, eu pelo menos. Vamos a uma última pergunta aqui da plateia. Pessoal, bom dia. Meu nome é Gustavo, sou finalizador, produtor de pós-produção. Parabéns a todos pelo filme, foi muito legal, prende a atenção, assim, realmente. E dá um ênfase nessa parte de pós-produção, porque a preocupação com o som,
né, os cortes do filme assim, estão muito legais. Né? Então, eu queria só perguntar, assim, o Petrus comentou a respeito da gravação em scope. Essa gravação em scope afeta a montagem lá no fim, afeta o delivery, afeta todas as entregas. Né? Então, eu queria perguntar como é que se deu um pouco essa montagem, pós-produção e delivery final do filme. Né? Não sei se tem alguém aqui da pós-produção que participou da montagem. Fez tudo, né? Participou de várias partes, mas realmente parabéns pelo filme, está muito legal. Não, é isso, foi um desafio muito grande, assim, tanto na parte da montagem, realmente, de organizar esse material, de pensar imageticamente como é que seria esse filme, né? Foi um processo de 2, 3 meses, e dos efeitos do filme também. Eu acabei que pegando a missão de meio que coordenar isso, assim, porque a gente não tinha um orçamento, né? Tinha que ter alguns milhões a mais para chegar nesse. E eu, cara, como é que eu vou coordenar isso? Então foi isso, eu juntei uma equipe, botei a mão na massa e a gente foi fazendo esses efeitos, tanto de luz, como de composição, enfim, um monte de coisa e cuidando desses deliveries e tudo. E fiz a correção de cor do filme Color Grade também. E foi isso. Sempre para pós falta dinheiro, né? Não, sempre. Chega na pós-produção já acabou, né? Tá devendo. Mas foi isso, mas por isso que eu fiquei muito feliz com o resultado do filme, porque o que a gente vê na tela tá, sabe, né? Eu falei também com o Léo, tá tudo que foi proposto e pensado está lá. E é um filme BO, né? Assim, um filme sem os recursos, mas foi muito bom, assim, né? A coisa da finalização que a gente pôde brincar bastante, principalmente no Color Grade, assim, sabe? Assim, tudo que foi proposto, a gente conseguiu chegar no resultado bem. Pois é, porque você filmar escopo, eu até falei com o Léo, que a gente pensou às vezes uma janela quadrada, tu lembra, Léo, para comprimir as personagens na tela. Aí eu falei, não, Léo, vamos fazer o inverso, vamos filmar scope dentro de casa. Outra coisa. Vamos subverter um pouco a linguagem nesse aspecto. Temos uma rapidinho, Nicolau. Sim, Orlando Margarido, bom dia. Bom, primeiro só um comentário, que a Emília saiu do cinema e falou, mas esse rapaz faz tudo, Petro? Eu falei, ele faz. E ela descobriu pelos créditos que ele toca guitarra agora. Léo, se você não comentou, você falou muito das atrizes, a Clarice comentou, mas eu queria saber por que você chamou a Clarice? Por que ela está na sua cabeça? Até uma coincidência recente, que o Mascaro foi buscar a Denise em São Paulo. Né? E essa inversão é muito interessante, né? Porque por anos os atores e atrizes nordestinos tiveram que ir até o Sudeste e batalhar um papel, né? Pequeno que fosse, e agora tem essa inversão, né? Buscando, mas é curioso, né? Eu acho que se explica um pouco pelo tipo da figura da personagem, né? Tem algum momento que até a Emília fala o sotaque, não aguenta esse sotaque, né? Quer dizer, tem isso, mas ao mesmo tempo poderia ser alguém local de alguma maneira, né? Léo, antes de você falar, deixa eu falar. Gente, estou falando muito, né? Mas é que eu amo esse trabalho aqui. Vocês não podem imaginar o que acontece no Sul. O Sul anseia e tudo que ele quer é fazer cinema no Nordeste. Eu encontrei Denise Weinberg, que é uma querida amiga minha, duas loucas apaixonadas por teatro e agora loucas apaixonadas por cinema ainda mais. E ela começou a comentar comigo como era trabalhar com vocês. Quando ela acabou, eu falei, tudo que eu quero, Jesus. Entendeu? E aí, agora não vou, eu sei, mas eu vou deixar ele falar a resposta. Mas São Paulo, principalmente, vou falar por São Paulo, as atrizes e atores, estou me restringindo a essa turma, todos nós ansiamos sistematicamente a fazer cinema no Nordeste. Como não amar essa atriz tão intensa que é Clarice, né? Como não amar você? É muito intensa. Eu tive a oportunidade de assistir o filme com nossos pais, em Gramado. Ela ganhou o Kikito, foi
de coadjuvante, foi atriz, eu não lembro mais. Atriz coadjuvante. Atriz coadjuvante. Eu fiquei encantado com ela, em Clarice. Mas o Jorge Sardo Júnior, que é meu companheiro e produtor e sócio na Pontilhada Cinematográfico, ele acompanha desde sempre a carreira dele da Abu, não é? Da Clarice. E ele sempre foi apaixonado, encantado por ela, principalmente pelo teatro, não é? Ele acompanhou muito a carreira dela no teatro. E quando surgiu a personagem, quando a personagem foi criada, Cid, ele sempre falava para mim, eu vejo a Clarice Abujamra nesse papel. Eu vejo a Clarice Abujamra, você conhece, você assistiu um filme com ela, com nossos pais, é Clarice Abujamra. E eu conhecia pouco o trabalho da Clarice, confesso. Eu passei a conhecer depois. Fui vê-la no teatro, Vestido de Noiva, Veraneio, 2 peças de teatro lá em São Paulo. Fui vê-la no teatro depois de já ter rodado Gravidade. Mas foi a indicação do Jorge Sá, que conhecia a carreira profundamente, a carreira de Clarice. E ela se encaixou como uma luva na personagem. E aí deu tudo certo, não é, Clarice? Aí virou uma grande paixão. Aliás, Veraneio vai para o Recife. Vai? Vai. Veraneio vai para o Recife. Bom, gente, para encerrar, eu queria uma última perguntinha para você, Vila. O Arthur citou a referência do Ray Gardner, né? Queria que você falasse de referências tuas para essa personagem, assim, de construção. Achei legal essa referência. Eu consegui ver essa referência. Eu não vi. E eu acho que não se viu como pesquisa nossa. Não foi uma referência passada para mim como atriz. É muito engraçado porque, assim, o que se vê como fragilidade, eu vejo como um desafio enorme, que é o abismo. Assim. A sensação de não saber onde está, como vai ser o que está fazendo para mim, a sensação do tobogã. Só sabe no final o que vai acontecer. E para mim, como atriz, eu adoro. Eu não sei se é uma escola, desde o começo, com Karen Nunes, onde, sinceramente, a relação de saber se você está na luz, se você não está. Se você... Essa relação de como é que o figurino está em você ou não, de que você, às vezes, não sabia nada e sabia tudo. O desafio era o que vem nessa atuação. É o instinto, a intuição, a entrega. É esse a minha forma de trabalhar. Claro, referências são importantes, pesquisas e tal, mas nesse caso, eu acho que eu não busquei. Eu queria experimentar essa linguagem, que eu nunca tinha experimentado. E é engraçado você falar que eu atirei no thriller, e você falar que algumas vezes é cômico. Isso também é gostoso de perceber depois o trabalho pronto, de que você também pôde ou conseguiu sem querer. Essas duas coisas, enfim, é isso. Bom, muito obrigado com a equipe.